Bom dia, meu nome é William, eu sou responsável aqui pelo suporte e pelo desenvolvimento. Nós temos uma solução online aí, né, uma agenda para locadoras de aparelhos de estética. E eu gostaria de demonstrar um pouco sobre essa ferramenta, sobre essa solução para vocês aí. Aqui então, na primeira tela onde nós logamos, né, ela já cai diretamente na agenda ali, onde nós podemos ver os aparelhos, né, o locatário, o horário, se tem técnica, o status daquela locação, se está pendente, se está, no caso, confirmada, o usuário que fez, quem vai fazer a entrega desse aparelho, quem vai fazer o recolhimento, tá? Mais abaixo aqui nós temos algumas anotações que elas podem servir para você ali no seu dia a dia, né? Tá ajudando na sua gestão ali. Um aparelho vai para manutenção, um motorista está de férias, alguma informação importante para o seu dia a dia ali no que você precisa adicionar na sua agenda ali, tá? Então, para você criar aqui no caso, então nós precisamos de alguns dados para estar fazendo essa locação, né? Aqui no menu lateral aqui, né, nós temos o dashboard, aonde nós temos aqui a questão que ele vai mostrar algum resumo ali, né, pelo período que nós selecionamos aqui, os status das nossas locações. Aqui ele vai mostrar a questão dos gráficos, né, por período, né, por dia ali. O top 5 dos meus aparelhos, né, quais são os aparelhos que estão sendo mais utilizados nas locações ali. E o top 5 dos motoristas, né, mostrando quais são os motoristas que estão fazendo mais, fazendo a entrega do aparelho ali. Aí nós temos depois o cadastro de motoristas e de técnicas, tá? Onde aqui nós vamos cadastrar o nome do nosso motorista, o nome da nossa técnica, se tiver a necessidade, tá? Então nós cadastramos e ele já entra ali como ativo para nós. Pois nós temos uma parte muito importante também, que é a questão dos nossos clientes, locatários, né? Que nós temos aqui. Então nós temos a questão dos nossos dados gerais aqui, né? Todos os campos que estão ali com o asterisco são campos obrigatórios, né? Então aqui eu vou colocar todas as informações desse meu novo cliente, ou no caso já eu utilizo, já vou ter a questão da edição, os meus dados adicionais ali, tá? Essa questão do desconto do frete, isso vai refletir depois lá na minha locação, tá? Aqui são as minhas ponteiras para que eu possa colocar a questão de valores, e aqui na aba valores aqui eu vou ter alguns valores que eu vou conseguir colocar ali pela quantidade de horas que eu vou fazer a minha alocação. Seria como se fosse uma tabela de preço ali dos meus aparelhos para me puxar depois lá na minha alocação. Aí a questão aqui eu tenho dos meus equipamentos, né, os consumíveis. Aqui nós falamos que nem a questão do DUIT ali, né, que algumas empresas utilizam. O DUIT ele tem um consumível ali que é a questão do chip, né? Quantos chips foram utilizados naquela locação, tá? E isso daqui também eu consigo colocar lá na minha locação para mim estar fazendo a questão dos valores da minha locação ali. Nas minhas ponteiras aqui, eu vou ter a questão que eu vou adicionar o nome, né? O valor daquele consumível ali para estar refletindo. Vamos colocar assim que nem a questão do MPT, né? Que é a questão dos disparos, tá? E eu vou selecionar aqui a questão do meu consumível para mim poder estar depois adicionando os valores lá na minha locação lá. Depois eu vou ter a questão dos meus equipamentos aqui, né, que são os meus aparelhos ali que eu vou adicionando para ele poder aparecer lá na minha listagem da minha agenda,
tá? Então aqui eu vou adicionar o nome do meu aparelho, tá? A ordem que eu quero que ele selecione não é uma ordem alfabética, tá? Então ele sempre vai respeitar essa ordem aqui, porque aí vai depender de como você organiza os seus aparelhos ali. Que nem eu falei para você da questão lá do consumível, né? Então ele já apareceu aqui para mim, que nem nessa questão do cartucho do chip. Se eu quero que ele esteja ativo naquele aparelho, então eu vou clicar aqui e vou adicionar um valor, então ele vai adicionar esse valor à minha locação lá. Depois nas locações, né, que nem nós temos a questão da nossa agenda aqui, que nem eu falei para você, né, para mim poder utilizar essa tela, eu tenho que configurar, tenho que cadastrar todas essas informações ali para que eu possa, no caso, estar puxando essas informações, tá? Então aqui eu vou ter a questão da locação, quem vai ser o locatário, o equipamento, a ponteira, se aquele equipamento, aquele aparelho tiver, se tiver uma técnica, qual é o status daquela minha locação, o meu motorista, né? No caso aqui eu vou colocar aqui o meu nome, né? Então vou colocar aqui qual que é o meu equipamento, vou colocar na questão do it ali, se vai ter uma uma técnica, né? Ah, não trabalho com técnica, então não precisa, tá? O motorista que vai entregar e o motorista que vai recolher. Às vezes pode acontecer de ser o mesmo, né? Mas pode ocorrer que o motorista já está com o equipamento e muitas vezes ele só deixa o equipamento e vai para outra locação, tá? Então aqui eu tenho o horário início, tá? Aquele valor de desconto do meu cliente ele vai aparecer para mim aqui, o valor da minha locação, tá? Vamos imaginar assim que nem naquela questão do it lá, né? Que nem eu já coloquei. Aqui o tipo tá R$ 60, então eu vou colocar aqui que 120, o meu cliente utilizou um aqui, né? Então ele já vai fazer o cálculo para mim e já vai trazer o cálculo para mim aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou salvar essa minha locação que ele vai aparecer para mim aqui nessa minha agenda, na minha agenda daquele meu dia que eu selecionei, tá? Aí nós temos outra questão aqui também, que são os nossos agendamentos, né? Que eu consigo filtrar pela, pela minha data de início e de final. Ali, ó, que nem você vai ver que vai aparecer alguns aqui, como é uma base de teste, então tem poucas informações. Então eu consigo filtrar todas esses meus equipamentos. Aí eu consigo criando filtros ali, né, para que eu possa, no caso, é, enviando, disponibilizando ou sabendo ali a questão das minhas informações, tá? Aí eu tenho depois a disponibilidade, essa disponibilidade que ele vai mostrar para mim durante um mês ali, né, que eu preciso, e o ano que eu quero, tá? Então aqui o que tiver em verdinho, ele é o que está disponível, e o que está em vermelho, no caso, é o que vai estar indisponível. Aqui em cima, na questão das datas, né, dos números aqui, os que estão em vermelho são os domingos aqui para a gente poder fazer. Aí eu posso fazer o download e encaminhar essa disponibilidade para o meu cliente ali, para o meu locatário, tá? Aí nós temos a questão da agendamento em lote, né? Às vezes eu já defini uma questão de algumas datas para o meu cliente, então para mim não ter que entrar uma a uma lá, então eu venho aqui, seleciono quem que é o meu cliente, qual é o equipamento que ele vai utilizar, e aqui eu vou informando as datas que eu preciso, né? Ó, vou colocar aqui 17/7, aí eu vou colocar lá que ele vai também em agosto, vai ser no dia 21, que vai ser em setembro no dia 18, né? Então eu vou informando aqui. Aí qual que vai ser o horário de início aqui, né? Ó, vai ser das 9 às 17, né? Aí eu vou fazer o que? Eu vou validar essas minhas informações ali, né? Para saber se eu não tenho
nenhuma informação ali, talvez nessas locação, e depois eu salvo, aí ele vai me fazer esses agendamentos para mim ali dentro dentro da minha agenda. Aí eu também vou ter a questão dos meus contratos, né, que é onde a gente configura os nossos contratos aqui, e a partir desses meus contratos eu consigo gerar, ele consegue pegar as informações que estão no cliente, que está na locação, e gerar um contrato, que é onde muitas vezes acaba tomando bastante tempo aí de ter que ficar editando esses campos aí, tá? E aqui embaixo nós temos as nossas redes sociais e a questão do suporte para a gente poder entrar em contato ali, tá, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Nós estamos fazendo novas funcionalidades, né, que é a questão da assinatura digital nos contratos, né? E em breve nós vamos disponibilizar essas novas funcionalidades. Muito obrigado.